Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o 11º domingo do tempo comum. Nós, ao retomarmos os caminhos da liturgia da palavra no tempo comum, nós vamos, de modo particular, acompanhando as iniciativas de Jesus em vista da implementação do reino de Deus ou do reino dos céus. Semana passada nós vimos o chamado de Mateus demonstrando a universalidade desse chamado e, acima de tudo, a quem se destina este chamado. Nesse 11º domingo do tempo comum, nós temos algumas características da palavra que eu chamaria de características vocacionais, principalmente da consciência da nossa condição de povo de Deus. Então, na primeira leitura da experiência do livro do Êxodo, nós vamos perceber quais são as escolhas de Deus, né? Deus quis se relacionar. O relacionamento vai se dar através da plenitude de sua obra criadora, que é o ser humano. E ele oferece uma proposta. Essa proposta, primeiro, ouvir a sua voz, guardar a aliança. O resultado disso, sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa, ou seja, aqui que eu falo de uma identidade vocacional. Sentir-se cada vez mais participante da vida de Deus, da vida de Cristo e hoje, consequentemente, da vida da igreja, a partir daquilo que nós sabemos do que nós somos. Primeiro criados à imagem e semelhança de Deus e depois constituídos, como uma nação santa, um povo sacerdotal. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, nós vamos ver a princípio as causas da quebra da aliança, da ruptura com Deus. Mas também vamos ver a expressão do amor divino, ou seja, religar tudo com a oferta do seu filho, mesmo que ele necessite morrer. Por isso aqui aparece em termos significativos para Paulo o termo da justificação e da reconciliação, ou seja, celebrar esta vida nova e plena através da entrega total de Jesus, que nos reconcilia, nos torna participantes novamente da vida de Cristo, da vida da igreja e de toda essa experiência que nós podemos fazer da graça, da bondade e da ternura de Deus. Quando nós chegamos no Evangelho, nós vamos ver primeiramente os sentimentos de Jesus pelo povo. Ele viu que aquele povo estava como que ovelhas sem pastor, por isso ele se compadece, ele sofre com aqueles que estavam vivendo em decorrência do posicionamento das lideranças políticas e religiosas da época que não cumpriam efetivamente o seu papel. Então esse é o primeiro sentimento, saber daquilo que Jesus experimenta também de sentimentos pelo seu povo. O segundo aspecto, acho que importante nessa ordem de uma identidade vocacional, o sentido da responsabilidade oracional do povo, ou seja, rezar pedindo ao Senhor que envie operários para a sua messe, para a sua colheita. Então, quanto mais rezamos pelas vocações, pela vida operária na igreja, nós vamos também cumprindo o nosso papel. Eu acho que um terceiro elemento que aparece no Evangelho de hoje é o chamado dos 12, com os poderes que caracterizam a construção do reino, principalmente em vista da libertação, da formação deste reino de Deus ou o reino dos céus. E os poderes são justamente expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de enfermidade, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Ou seja,
são elementos que caracterizam uma libertação, né? Um sentido de uma vida nova a partir do valor da dignidade da pessoa. Então, celebremos com alegria este 11º domingo, ocupando-se também de uma reflexão: qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, o nosso compromisso como operários da messe. Se um dia ele chamou os 12, hoje ele chama também cada um de nós a participarmos desse compromisso, dessa missão, mas principalmente desta identidade de ser um povo sacerdotal e uma nação santa. Feliz domingo para você, uma boa celebração, participe da Santa Missa.